para a pesquisadora do Instituto Nossos Riachos, também é parceira do PAN Peixes e Águas da Mata Atlântica, também é integrante do nosso grupo de assessoramento técnico. Então, vou passar a bola agora para a Luísa Sarmento, que vai falar um pouco de agroecologia e o papel da agroecologia na conservação das espécies ameaçadas de extinção. Boa noite, professora. Passo a palavra para a senhora para desenvolver o seu... Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. Eu quero, primeiramente, agradecer pelo convite. É uma grande satisfação fazer parte desse time para a conservação da Mata Atlântica que a gente faz. Quero parabenizar o Sabino, que falou agora há pouco, né, com a gente, né, um monte de coisa super bacana para a gente escutar. E os colegas vieram ontem também, o Ricardo, o Sérgio, o Sandro. Então, queridos, muito boa noite a todos. Vamos então começar. Mariana, pode botar a apresentação. Bom, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da agroecologia. Eu organizei essa apresentação junto com o Ronaldo, que a gente trabalha em equipe em benefício do PAN, e essas preocupações com relação à agroecologia, nós trabalhamos em articulação com os colegas do PAN. Então, a gente conservar rios, peixes, ambientes e pessoas, né? Não tem como você dissociar a conservação das pessoas, né? Da vida. Então, vamos lá. Pode passar. Primeiramente, alguns antecedentes de como está a nossa situação. Como dito ontem, né, pelo Ricardo, né, a América do Sul é um continente de rios. Nós temos no nosso país, do nosso lado da Mata Atlântica, nós temos uma abundância de recursos hídricos no bioma, mas, no momento atual, as águas continentais, o uso da terra e da água, estão no limite. A gente tem nascente secando, aqui na imagem é uma nascente do Rio Doce, em São Roque do Canaã, no Espírito Santo, e a gente tem as questões alusivas à crise climática, aos conflitos por terra, por água, a situação da seca extrema, e agora na pandemia ficou mais grave a situação da fome. Pode passar. No caso, a gente viu a questão, o quadro, como está no continente, e agora a parte do oceano. A interdependência do oceano em relação ao que vem do continente. O oceano é o vertedouro final. Tudo e escoa das águas continentais vai dar no mar. Sejam nutrientes, sedimentos, no caso de um rio limpo, como é o caso aí do rio Caí, e essa imagem aí, da Barra do Caí, em Cumuruxatiba, no Prado, Bahia, ou no caso de um rio sujo, né? Ou de um grande desastre, como foi a tragédia do Rio Doce, né? E rejeitos de minério escoaram até o oceano. Então, o que acontece na Terra, nas águas continentais, reflete também no mar. Então, os problemas que acarretam os oceanos residem na poluição, na superexplotação também dos recursos. E à medida que as águas continentais se tornam poluídas, as águas do mar também, né? Vejamos o exemplo da Baía de Guanabara, né? E é uma baía com aporte de vários rios, e é uma massa d'água enorme e que ficou toda ela poluída. A gente tem poucas áreas de vida,
áreas de troca de nutrientes, áreas mais saudáveis na Bahia. Infelizmente, é um quadro vergonhoso. Pode passar. Então, nós vimos a situação no continente, no mar, e os conflitos que são decorrentes de tudo isso, e a gente está vendo nos jornais, está vendo nos acontecimentos. A gente tem os conflitos por terra, né? E são as grilagens de terra, os abusos, o morador rural a refém de assédio, de coação, cercamento e a posse, a força e a violência. Então, os conflitos são muito grandes em relação ao chão que a gente habita. Então, esse é um problema muito sério na Mata Atlântica. Por outro lado, também, os conflitos na água, também, as questões dos barramentos, onde a gente tem um conjunto de córregos, e como nós vimos ontem, né, são muitos os córregos dentro do bioma Mata Atlântica. Então, quando a gente olha várias barragens vindo na parte alta do rio, e aí quem mora na parte baixa não tem água. Eu visitei uma reserva, o Córrego do Viado, no estado do Espírito Santo. O gestor da reserva tinha que pedir para o proprietário a montante para abrir um porta para poder ter água dentro da reserva. Então, são problemas assim e assustam. E esses conflitos por água existem. A captação excessiva de água nos pivôs centrais e impulsionam para grandes empreendimentos do agronegócio, impulsionam uma quantidade muito grande de água para a gente criar alimentos gerados através dos grandes processos de produção. Então, por último, tem a questão do êxodo, né? Quando o agricultor chora e a sua terra ficou estéril, ele não consegue mais plantar, não tem mais água, nada nasce, e aí ele abandona o território, porque o campo ficou tão inóspito, e às vezes ele fica por amor à terra, mas o seu filho não quer viver ali, trabalhar de sol a sol, como na música Marvin, agora é só você. E não vai adiantar, chorar não vai me fazer sofrer. Então, lembrem da música Marvin, e isso é real, isso acontece no campo, o êxodo por conta da seca. Vamos seguir, então. E agora voltamos à Mata Atlântica. Vimos o quadro da situação. Nós temos na Mata Atlântica, em relação ao que vinha sendo perdido da Mata Atlântica, a SOS Mata Atlântica divulgou essa semana, e por conta da data, né, do Dia da Mata Atlântica, os dados de perda da vegetação nos últimos 2 anos, no biênio 2019-2020. A perda em relação ao biênio anterior foi de aproximadamente 400% maior. Ou seja, aproximadamente 130 campos de futebol de Mata Atlântica foram perdidos. Então, estados que lideram a perda o estado de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e também o Mato Grosso do Sul. São líderes da perda de áreas de Mata Atlântica. Então, um aumento escandaloso e assustador. Então, a gente tem apenas pouco mais de 12% da floresta original.
Muitas matas estão sendo substituídas por árvores mais jovens, aquelas árvores velhas estão sendo perdidas em matas e estão se recuperando em estados sucessionais intermediários. Então, com isso, esse bioma de valor insubstituível em termos de diversidade de espécies arbóreas, de peixes, como a gente viu ontem, esses pequenos peixinhos da Mata Atlântica, e foram tão ricamente falados pelo Ricardo ontem, o Brasil, nesse cenário, ele segue isolado na agência internacional, na agenda. O protagonismo no tema da biodiversidade, a gente teve a Rio 92, Rio +10, Rio +20, a gente tinha o Brasil na vitrine da biodiversidade. Esse protagonismo foi apagado. Pode passar. Então, a gente acabamos de notar a recente perda ainda maior da biodiversidade da Mata Atlântica. Da mata, da área vegetada da Mata Atlântica, sobrou apenas uma pequena parte. Mas e aí, vamos pensar juntos aí com vocês. Será que os animais e as plantas todos sumiram também? Sobrou só 12% dos animais e plantas? Ou será que tem mais? Pensem aí. Pode passar. A gente sabe e ninguém quer morrer. Nem a gente, estamos nos vacinando, botando máscara, e também os bichos e as plantas também não querem. Então, onde vai ficar essa biodiversidade? A gente tem algumas espécies ameaçadas, mas a grande maioria das espécies da Mata Atlântica ainda existe, não sobrou só 12% das espécies, né? Eles se aninharam nas áreas onde os ecossistemas permanecem estáveis, nas áreas protegidas, nos corredores de vegetação e unem manchas de mata. Então, para a gente poder pensar em conservação, esses ecossistemas estáveis e equilibrados e precisam continuar existindo. O que a gente tem hoje é uma perda de ambientes muito grande no bioma Mata Atlântica. O carbono florestal, esse bioma nosso, onde a maioria de nós que está aqui nos assistindo está vivendo, ele precisa viver. E como a gente pode manter isso, recuperar essas matas ciliares? Como que a gente pode fazer isso? Vamos pensar agora? Pode passar. Então, essa reflexão nós fizemos todos juntos, nós do PAN, né? A gente se juntou, todo mundo junto, para pensar o problema que a gente iria resolver. Como a gente vai manter floresta, biodiversidade e água? O que a gente vai fazer? Essa foi uma coisa que a gente se juntou, vários de nós, todos juntos, lá no CEPTA, para a gente poder resolver esse problema. Pode passar. E aí nasceram o nosso PAN. A gente fez esse brainstorm de pensar e conseguimos alinhavar um conjunto de ações e de objetivos e ações para poder trabalhar com as questões relacionadas à manutenção da biodiversidade nos ambientes. Então, eu alinhei aqui 3 objetivos do nosso plano para a gente conversar. O primeiro deles é mitigar os impactos das atividades agropecuárias. Como nós vimos antes,
um grande impulsionador da perda de água e também da deterioração do ambiente terrestre. Então, o objetivo 2, mitigar os impactos. O objetivo 3, prevenir a retirada da cobertura vegetal. E o objetivo 4, conservar e recuperar os hábitats nas áreas urbanas e nas áreas periurbanas em expansão. O objetivo 1 eu não falei para vocês, porque foi esse trabalho do Sabino que nós conversamos anteriormente. Nós temos outros objetivos, mas associados à questão da agroecologia são esses 3, e eu vou conversar com vocês. E aqui o nosso lindo símbolo do nosso PAN, que o Sabino e a equipe organizaram para nós, né? Pode passar. Então, eu queria dar um pequeno exemplo aqui de quem são os nossas espécies-alvo. A maioria das nossas espécies-alvo do nosso PAN são peixinhos pequenos, de até 15 centímetros, 5 centímetros de tamanho. São piabinhas, bagrinhos, cascudinhos, tudoinho, né? Então, esses pequenos peixes, onde eles vivem? Aqui um exemplo de um bagrinho que vive em rios de correnteza moderada, ele fica entre as rochas ali, em águas bem oxigenadas. Ele vive aonde? No entorno de uma reserva, de uma área protegida do norte do Espírito Santo e também no extremo sul da Bahia. É onde nós encontramos ele vivo nos últimos anos. E um outro exemplo também, da piaba vermelha, que nós fizemos uma popularização dessa espécie junto com os jovens das escolas de Cumuruxatiba, uma vila de pescadores no município do Prado, no sul da Bahia, e hoje a população conhece bem essa espécie porque nós conseguimos reunir a espécie num pequeno aquário, poder divulgar quem era esse peixinho. Tinha um lago próximo ao mar, um alagado, e era cheio desses peixinhos. O proprietário da terra botou até uns banquinhos para as pessoas poderem olhar os peixinhos nadando. Então, nós ficamos muito felizes de ter desenvolvido esse trabalho de sensibilização com a população de Cumuruxatiba. Esse pequeno peixe existe no Rio Itaúna, no Espírito Santo, mas nós não chegamos a encontrá-lo. No sul da Bahia, ele vive no entorno das áreas protegidas do Parque do Descobrimento, Pau-Brasil e Monte Pascal. Então, a presença desses peixes nessas áreas indica que a população que vive no entorno dessas áreas contribuiu também para a qualidade desses ambientes de riacho. Pode passar. Então, o que a gente pensa? Nós temos aproximadamente pouco mais de 60% da população do nosso país vivendo em áreas do bioma Mata Atlântica. Então, a pressão sobre o bioma é muito grande. Então, quando você pensa em soluções para o bioma, tem que ser soluções que incluam também as pessoas. Então, as paisagens florestais e a humanidade dependem dessa conexão. A gente tem que pensar em conservar rios, peixes, biodiversidade e também as pessoas. E as populações tradicionais e vivem próximo das áreas protegidas. Por que essas áreas viraram reserva? Porque as pessoas que vivem próximas
fazem um uso seletivo, um uso de extrativismo, que permitiu que esses grandes blocos de mata permanecessem ao longo dos séculos. Então, por que a gente tem que excluir essas pessoas das soluções? A gente tem que incluí-las, porque graças a elas essas matas existem. Então, vamos pensar em conexões. Pode passar. Então, nós vimos até agora que, para a gente conservar a Mata Atlântica, as espécies de peixe que vivem na Mata Atlântica, não é possível conservá-las se a gente não conservar os seus ambientes. O que está ameaçado é o ambiente de riacho. Esses são os ambientes mais vulneráveis do bioma Mata Atlântica. Então, se a perda de hábitat é a principal causa de ameaça, a gente tem, no outro extremo, a produção agrícola convencional exercendo uma forte pressão sobre esses ambientes. Grandes monoculturas, grandes áreas agriculturáveis, aporte de agrotóxicos em grande quantidade. Então, esse é um outro problema. Mas, para contrabalançar essas pressões, nós temos a produção agrícola ambientalmente amigável. Essa produção já existe, essa técnica de produção agrícola ambientalmente amigável. Vamos ver um pouco mais. Pode passar. Então, vamos respirar e pensar. Nós estamos agora no século XXI. Tudo que a gente fez no século XX, a gente pode deixar antes da pandemia, deixar no passado. Reaprender a conversar com o meio ambiente, como aí nessa pintura Ângelos, de Jean Millet. A gente precisa desse diálogo. A gente tem que pensar que o ser humano também é natureza. O modelo de agricultura é baseado no funcionamento dos ecossistemas, que a relação homem-natureza seja uma relação de simbiose. Vamos ver um pouco mais, então? Quando a gente pensa nessa relação de simbiose, nos remete à questão das práticas agroecológicas. A agroecologia, ela não consiste apenas no plantar. Não é um pacote de plantio onde você tem tudo pronto. Não. As práticas agroecológicas, elas visam que o agricultor entre em sintonia com aquele ambiente onde ele vive. Se você está numa região e é bioma Mata Atlântica, mas que tem a fisionomia de um cerrado, por exemplo, como acontece em algumas áreas do norte do Espírito Santo, né? E não tem mais nenhuma árvore, solo seco, estéril, você tem que ter uma intuição de como você vai lidar com esse ambiente, né? Então, quando você pensa nas práticas agroecológicas, você está deixando de lado o pacote de veneno, outros pacotes prontos e vêm das grandes corporações para o agricultor usar de forma pronta, e você vai partir para outras alternativas de buscar sementes crioulas, né, que são sementes nativas, fazer um banco de sementes, uma comunidade, tem várias coisas aí que podem ser consideradas. Vamos ver um pouquinho mais. Pode passar. Então, existem vários modelos de agroecologia, né? Existe a agrofloresta, né? E é o que a gente geralmente fala, né? Quando a gente está falando de agricultura sustentável, né? E é a integração
dos ambientes de vegetais, pensando também no bem-estar também das populações humanas. A permacultura, e é muito antiga, né? Já foi muito utilizada e é até hoje, e se preocupa muito com o design do ambiente, né? De forma sustentável, né? De você construir uma estrutura que você possa utilizar e manejar a permacultura. Temos a agricultura orgânica, e ela utiliza insumos, mas são insumos orgânicos, não utiliza veneno. Então, existe um aporte de material que é de fora do sistema, e são esses insumos orgânicos. E a agricultura orgânica, para alcançar excelência e tudo, ela acaba ficando refém de uma quantidade de exigências das agências certificadoras. E, por último, a agricultura sintrópica, que é um sistema que busca uma sucessão ecológica biodiversa. A técnica da agricultura sintrópica, ela planta tudo junto e misturado. São vários cultivos que são colocados no território e você vai podando para conseguir bons resultados. Vamos ver um pouquinho mais disso. Pode passar. Então, resumindo, os modelos agroecológicos, todos eles visam o incremento da biodiversidade daquele local e você está aplicando a agroecologia. Então, nesse sentido, nós temos, na escala do tempo, você vai perceber que o seu sistema ele vai agregando. Você começa uma escala de herbáceas e depois você já vai tendo plantas secundárias iniciais e até você formar uma floresta com espécies clímax. Do lado do solo, você vai tendo uma estruturação do solo, com aumento da biodiversidade edáfica também, a biodiversidade do solo, com mais organismos, um solo mais rico, mais nutrido, e a possibilidade de você ter um cultivo em cima de uma estrutura mais rica e mais biodiversa. Você vê, quando você trabalha com o modelo agroecológico, você vê o retorno da biodiversidade à sua área. Os animais começam a frequentar aquela área dentro de seus hábitos de vida, começam a visitar, você vê a transformação acontecendo. Vamos passar. Um modelo mais novo, que foi implementado no Brasil por um pesquisador suíço, chamado Ernest Gott, e cunhou esse termo, agricultura sintrópica. Então, sintropia é o contrário de entropia. Quando a gente pensa na agricultura convencional, ela é entrópica. Cada vez que você faz um ciclo de plantio até a colheita, o seu sistema de plantio perde energia. Aí o que você tem que fazer? Há insumos, porque a sua terra vai ficar mais empobrecida. Aí passou mais um ciclo, você tem que botar 2 vezes mais insumos. Então, você está sempre tendo que fazer correções. Então, ou seja, ele perde energia, é entrópico. Por outro lado, quando você está trabalhando em sintropia, ou seja, quando você faz uma agricultura de simbiose com a natureza, o sistema é o inverso. A cada ciclo de plantio e colheita, o seu sistema ganha energia.
Por quê? Porque você trabalha com a poda. Tudo que você retirou do seu sistema, depois você vai picar e devolver. Colheu bananeira? Pega o tronco, corta em pedaços e recoloca. O tronco da bananeira é muito rico, ele tem uma quantidade de líquido muito grande. Então, se você tem uma área que está pobre na parte de aporte de água, você vai estar contribuindo para esse sistema. E assim vai, você poda e recoloca no sistema. Então, a poda, na sintropia, ela é o combustível da transformação. Você consegue promover uma mudança no sistema e o solo vai ficando cada vez mais estruturado e mais rico. Pode passar. Então, quando a gente pensa na estrutura da agricultura sintrópica, vamos pensar do ponto de vista do agricultor. O agricultor que utiliza essa técnica no seu território, ele adquire autoconfiança, porque ele passa a conhecer o seu sistema produtivo, a sua terra, o seu local, ele tem autonomia para a tomada de decisões. Aqui eu vou plantar milho, ali vai ser feijão, aqui eu já vou botar uma seringueira, ali vai ser eucalipto. As soluções de manejo e recuperação passam pelo agricultor ser autoconfiante do que ele está fazendo. Então, você tem um protagonismo da terra. Não é só fazer o mesmo pacote, vou plantar isso, vou botar isso de insumo, vou botar xxx de veneno. Não, é uma coisa múltipla. Você está sempre pensando no que você pode fazer. Então, se você tem uma pessoa com essa percepção, aí a gente vai pensar, e as áreas protegidas? E tem isso a ver com o ICMBio, com o PAN, e isso. Tem muito. Por quê? Essas pessoas são pessoas cuja presença é benéfica para o meio ambiente. Por quê? Quando você tem uma população tradicional que faz esse uso da terra através da sucessão natural, essas pessoas são pessoas que vão fazer um uso sustentável do território, do entorno da área protegida, por exemplo. Então, é bom tê-las por perto. E eu falei anteriormente, quando a gente para pensar, por exemplo, nos caiçaras da Mata Atlântica, o povo caiçara, e ali do sul do estado do Rio de Janeiro, do norte de São Paulo, porque aí tem tantas matas ali, tantas áreas de Mata Atlântica, tantos rios limpos chegando ao mar, porque o cuidado dessas populações com o seu território é de simbiose, de saber usar o território. A mesma coisa acontece, por exemplo, com as populações indígenas que habitam o sul da Bahia. Ocuparam os territórios da Mata Atlântica do entorno das áreas protegidas. Eu tive a oportunidade de conviver com o povo Pataxó, do extremo sul da Bahia, em Cumuruxatiba, e as aldeias de Cumuruxatiba ocuparam pequenas áreas de vales e tinham sido desmatados por conta das madeireiras, se instalaram ali e hoje, nos seus territórios, são florestas. Então, essa capacidade de transformação que essas populações tradicionais têm é benéfica para o meio ambiente e são parceiros potenciais da proteção, da conservação da biodiversidade. Então, sim, a presença humana pode ser benéfica para o meio ambiente e a permanência dessas populações com essas práticas agroecológicas, ela caminha no sentido da conservação. Pode passar.
Então, vamos pensar nos nossos objetivos do PAN, né? Quando a gente pensou nos objetivos, o objetivo 2, mitigar os impactos decorrentes das atividades agropecuárias. Então, uma das ações que a gente propôs é a recomposição das matas ripárias. Aqui, em Córrego Grande, dentro da reserva biológica, em Conceição da Barra, no extremo norte do Espírito Santo. Vejam que beleza, a mata ripária. Você chega uma mata escura, um rio de água cor de chá. É um lugar, assim, sublime, maravilhoso. Então, quando você pensa em recompor, para que essas ações sejam efetivas, a gente tem que trabalhar em consonância com políticas públicas. Então, quando a gente questiona isso, o ideal é a gente ter ações de diálogo entre, pode ser o poder público municipal, pode ser o gestor da unidade de conservação, pode ser um parceiro. Então, conversar para que os vários setores da sociedade possam construir um caminho. Especificamente nessa Rebio, Córrego Grande, a gente está tendo um diálogo proativo bacana com o gestor do ICMBio local e com várias possibilidades para que as espécies que são protegidas pela área possam também viver no seu entorno, né? Então, são diálogos possíveis, né, para você fazer a mitigação dos impactos, né? Essa reserva no específico eu falei, em torno dela todo é eucalipto e um pedaço só é gado. Só para vocês terem uma ideia da paisagem do entorno, né? Pode passar. Então, justamente pensando no objetivo 2, o objetivo no PAN é a perspectiva de mudança. A ação é o que deve ser feito para alcançar o objetivo específico. Então, quando a gente pensa em ação, é o que ele vai fazer de verdade. Então, programa de agricultura de baixa emissão de carbono, agroecologia nas zonas de amortecimento. Então, a gente tem esse propósito como uma possibilidade real para o entorno das áreas protegidas. E a gente tenha a prática da agroecologia nessas áreas que são adjacentes à reserva. Pode passar. Então, essa conexão é possível, né? Se a gente pensar na prática solidária de sistemas agroecológicos no entorno da reserva, as unidades de conservação deixam de ser uma fortaleza intransponível para os seus vizinhos. Muitos não gostam de viver perto da área protegida, e ela passa a ser um farol. Por que um farol? De dentro daquela reserva, vai vir polinizadores, você vai ter sementes, você vai ter animais que são dispersores de sementes frequentando o seu território. Então, os conflitos entre a área protegida e os seus vizinhos se tornam cooperação. Então, esse é um caminho de conexão. Pode passar. Então, trabalhando a questão do objetivo 3 do nosso plano, a prevenção da retirada da cobertura vegetal. Nós fizemos um mapeamento das áreas e, novamente, é uma questão tão gritante que nós também precisamos prevenir a retirada da mata ripária e propor políticas públicas. Então, quando a gente fala em prevenção, onde a gente vai destinar os poucos recursos que existem à prevenção? Pode passar. Nós fizemos
todos juntos, um mapa falado. Traçamos, identificamos algumas áreas relevantes para a conservação de peixes e para a conservação das éguas, né? E nós vimos ontem as pequenas éguas delicadas e habitantes dos nossos riachos de água mais fria, né? De Minas Gerais até o sul do Brasil. Não tem no Nordeste. E os peixinhos, né? Então, no mapa dos peixes, no mapa falado, a gente debateu quais seriam as áreas mais importantes com base no registro de ocorrência de espécies da fauna ameaçada. Nós vimos que a região da Chapada Diamantina era uma área estratégica importante, o extremo sul da Bahia também, outra área estratégica importante, com espécies ameaçadas, e nós temos também o norte do Espírito Santo, aparece também uma área estratégica importante, o sul do Espírito Santo também, e nós temos depois algumas outras áreas mais ao sul também, a oeste, como a Serra da Canastra, o próprio Rio Doce também tem várias espécies da fauna ameaçada no Rio Doce, o Rio Doce está agonizando, né? A gente precisa... A Baía de Guanabara também, o entorno da Baía de Guanabara tem, como ontem o Ricardo falou, de um pequeno peixe de riacho, Caracidium grajaoense, e de uma drenagem da Baía de Guanabara, justamente no bairro onde eu nasci, o Grajaú, e esse peixinho foi descrito. E por aí vai, aí, em direção ao sul também, algumas áreas estratégicas importantes para peixes. E para éguas também foi feito o mesmo processo, também de mapear as áreas mais importantes, onde tem espécies. Então, com base nisso, pode passar, nós conseguimamos pensar aonde a gente vai investir, aonde a gente vai priorizar as ações, onde a gente vai trabalhar essas questões de conservação. E uma pergunta que não quer calar. É possível conservar as matas ripárias com agroecologia? Nós temos pelo Código Florestal, e você pode mesclar espécies nativas com plantas comestíveis na área ripária, a mata ciliar. Então, nessa mata ciliar, que a gente já sabe, são os cílios dos rios, né? Ou seja, assim como os nossos olhos têm os cílios e nos protegem, o rio tem os seus cílios, e é a mata ciliar. Então, se você puder consorciar as plantas nativas com plantas comestíveis, é possível também inserir a utilização de alimentos e são proporcionados pela agroecologia, e são plantas alimentícias não convencionais. São aquelas plantas que você não compra no supermercado, como, por exemplo, uma taioba, é uma planta que dá muito bem em área encharcada, e outras tantas que habitam esse tipo de ambiente. Aqui a imagem, como eu falei, das áreas estratégicas, e da área da Chapada Diamantina, em Mucugê, o Parque Municipal das Sempre Vivas, mostrando que o poder público municipal também é um importante parceiro da conservação. Pode passar. Então, por fim, dentro do nosso foco, que é a agroecologia, nós temos o objetivo 4, conservar e recuperar os hábitats nas áreas urbanas e áreas em expansão urbana. Então, nós vemos a restauração da mata ciliar de um córrego urbano com agricultura sintrópica. É um projeto que nós estamos desenvolvendo na cidade de Niterói, é onde eu vivo. Então, nós fizemos um coletivo Córrego da Tiririca, e desse coletivo já até saiu, acabou de sair, está saindo do forno uma monografia de finalização de curso de pós-graduação.
Então, ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando com a comunidade para conservar um córrego urbano, esse projeto serve de piloto para outras áreas, ele pode ser replicável em outras áreas, e é isso que nós queremos fazer, ele possa ser levado para outras áreas urbanas, onde ele possa funcionar uma política pública a conversar, né? Poder público municipal e por aí vai. Aí nós estamos fazendo um piloto. Se você quiser saber mais sobre esse projeto, nós temos a biblioteca do Coletivo do Córrego e o Instagram do Córrego também, para uma divulgação. Pode passar. Então, para a gente fechando o raciocínio, tudo que a gente viu em relação à agroecologia e a consonância em relação à conservação, nós pensamos algumas coisas. É muito importante os profissionais que se formam nas universidades e institutos federais tenham uma visão de agricultura sustentável. O que a gente tem visto, algumas universidades, elas acabam formando profissionais somente para o agronegócio. Então, a gente pode ter as duas visões dentro da universidade, isso é uma coisa, e nós precisamos conversar. E outra questão, também, além da questão da academia, é o paradigma do cuidado. A agroecologia, a agrofloresta, ela gera inclusão produtiva. O agricultor, ele é protagonista das suas ações. Ele toma as decisões que ele quer fazer em relação ao seu território. Vai reconhecer os recursos disponíveis que ele tem no seu local e um diálogo entre os vizinhos, porque o sistema de agricultura sustentável precisa de muita gente para plantar. Você vai ter uma proatividade maior e vai gerar bem-estar para aquelas comunidades rurais e ribeirinhas, né? Com mais recurso e também ambientes aquáticos limpos e íntegros, com mais peixinho, até alimento, né? Como a gente vê ali na imagem também, pescando no rio. Pode passar. Então, para finalizar, como que você que está participando pode elaborar o nosso PAN? O PAN é um instrumento de mobilização coletiva. Então, cada um pode contribuir do seu local. A participação da comunidade na conservação. Então, você está nos assistindo, você pode ser um colaborador do PAN. Então, entre em contato conosco, traga suas ideias, a gente está aí para somar. Pode passar. Então, uma frase da liderança indígena, Ailton Krenak: nós somos muito mais dependentes do planeta do que o planeta de nós. Pode passar. Aqui algumas referências. Para quem quiser fazer uma leitura. Pode passar. E o meu muito obrigada pela audiência, pela presença. É uma grande satisfação estar aqui com vocês.